Em 1930, o Brasil vai às urnas. De um lado, Júlio Prestes, de outro lado, Getúlio Vargas. E um assassinato, então, dá um rumo inesperado à história política brasileira. Nós estamos aqui, então, com o professor Virgílio Arraes, que vai analisar conosco essa foto do velório do candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa. Como vai, professor? Tudo bem. Tudo bem. Obrigado mais uma vez. Uma morte em função de uma disputa local, uma rivalidade entre dois clãs, que termina por ocasionar uma mudança drástica na política nacional brasileira, uma vez que ele havia sido vice de Getúlio Vargas. Havia uma crise econômica forte no Brasil, em função de algo maior vindo dos Estados Unidos, foi a quebra da Bolsa em outubro de 29. Então, uma insatisfação grande que já estava no ar, em função de uma queixa de que São Paulo e Minas, de um modo geral, já não bastavam para governar o Brasil. Era a República Café com Leite. Numa eleição, a presidência era de São Paulo, café, e na outra de Minas Gerais, o leite. O leite. E a exceção vai ser exatamente da Paraíba, que é Epitácio Pessoa, que em algumas versões aparece como tio do João Pessoa. Então ele quebra, né? Epitácio era irmão da mãe de João Pessoa. O Epitácio Pessoa, o presidente, era irmão da mãe de João Pessoa. E é quem vai quebrar esse rodízio, né? Tá, o primeiro e único presidente da República eleito fora do país, porque ele estava numa missão oficial na Europa, quando ele é apontado, né, como candidato. Então, é uma eleição sui generis, né, na história do Brasil. Então, João Pessoa é assassinado em função de uma briga local que redunda em questões pessoais, né, em função de um caso que ele tinha, né, com uma professora. O João Dantas, o assassino, né, tinha um caso com uma professora, tinha um romance com uma professora. Dantas, né? E João Dantas tinha uma desavença política com João Pessoa. Isso. E aí, professor, se eu tiver equivocado, o senhor me corrige, João Pessoa, ele detinha o poder sobre a polícia, e a polícia então vai à residência de João Dantas e lá pega papéis e documentos e torna público através do jornal União, que era um jornal do Estado que trabalhava sob as ordens do governador João Pessoa. E aquilo vem a público, causa um mal-estar, um constrangimento. E aí lá em Recife, né, João Dantas vai com um conhecido e sabe que João Pessoa está na cidade, o alveja. Isso. Nesse restaurante bar, criando então essas condições para que Getúlio deslanchasse, iniciasse esse golpe. Professor, a possibilidade de fraude na eleição teria tido mais força que o assassinato, ou o assassinato foi que leva, em definitivo, a esse levante getulista? O assassinato é utilizado como uma peça política, né? Ainda mais fora da Paraíba. Então, até as pessoas terem noção do que de fato havia acontecido, a repercussão política desfavorável ao grupo do Júlio Prestes já era muito grande.
né? E a crise econômica vai exacerbar isso. Não fosse a crise, talvez Vargas não conseguisse dar o golpe, né? Chamado classicamente na historiografia brasileira de revolução, né? Há mudanças, mas elas não são tão profundas a ponto de receber, digamos, esse nome, né? Mas o fato é que havia uma insatisfação, digamos, de estados cujas economias eram voltadas para o mercado interno e não externo, como era o caso de São Paulo. Então, o Rio Grande do Sul produzia para, vamos dizer, para consumo do próprio país, bem como o Nordeste, a que se somava um outro aspecto, o da decadência local, né, em função de que culturas tradicionais como a da cana-de-açúcar já não tinham o peso econômico de 3, 4, 5 gerações. Então, eu diria que é um lento acumular de insatisfações, de falta de comunicação entre essas elites governantes brasileiras, e um elemento externo, que é a crise de 29, vai proporcionar, digamos, o estouro, né? O irromper assim, de uma insatisfação que não seria mais selada, digamos, a portas fechadas. Então, a alegação de fraude ela poderia servir para os dois lados, porque Vargas ganhou no Rio Grande do Sul com uma proporção que seria impossível, não é? Então, a questão da fraude era dos dois lados, né? E a falta de uma resposta no curto prazo do grupo do Júlio Prestes. Ora, se o café não é mais possível, o que vai substituir? E a resposta desse grupo é a laranja. Ou seja, não muda a mentalidade, mesmo diante de uma crise. Não se fala em industrialização, não se fala em políticas de reversão imediata do desemprego, principalmente para as pessoas mais de rendimento mais modesto, né? Então é a cabeça de uma elite acomodada e sem condições de imaginar um novo Brasil para uma nova situação mundial. E o mundo vai mudar profundamente, né? A extrema-direita vai ascender, a extrema-esquerda vai se consolidar, a democracia liberal vai entrar em crise. E essa elite do Brasil, de 89 a 1930, ela não consegue reagir. E daí a aceitação do golpe de 30 sem muitas reações. Quer dizer, o rompimento com as oligarquias, né? O poder das oligarquias é fragilizado. É fragilizado, e Vargas, habilmente, né, havia sido já ministro da Fazenda, governador, ou então presidente, como se falava, do Rio Grande do Sul. Então, ele, de certa forma, o grupo consegue fazer a transição para um Brasil que se tornava mais urbano, para um Brasil que se tornava mais, hoje nós usaríamos essa palavra, mais globalizado, e ao mesmo tempo um país que havia se acostumado com as divisas do café e que agora, no curto prazo, precisaria se adaptar, precisaria, digamos, se transformar. Então Vargas, não só pela diplomacia, mas também pela força, né, vai fazer esse processo de transição, e o Brasil vai sofrer, do ponto de vista econômico, grandes mudanças. Mas algumas oligarquias locais nunca vão aceitar, né? Não é à toa, salvo engano, né, que não há nenhuma rua no município de São Paulo com o nome de Getúlio Vargas. Curioso isso, né? Uma resistência da oligarquia paulista até hoje ao movimento getulista. E, curiosamente, a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo se localiza na avenida que faz alusão ao movimento de 1932. Outra ironia da história, né? É o movimento constitucionalista que pedia, então, que Getúlio Vargas saísse, né? Saísse. E convocasse eleições, e, curiosamente, há isso também, né? Mas, mesmo diante de tanta resistência, o grosso da industrialização no Brasil vai acontecer em São Paulo, né? Então Vargas era digamos, um negociador, né? Então, mesmo ele sabendo, digamos,
do distanciamento da elite de São Paulo ao grupo dele, ele mesmo assim, né, incorpora São Paulo através do processo de geração de riqueza mais rápido da época, que era a industrialização. Um pouco demorado na implementação, mas depois um processo de renovação econômica mais acelerado que a agricultura, né? Professor, o assassino de João Pessoa, João Dantas, ele era primo da mãe de Ariano Suassuna. Uma curiosidade. E daí então, logo em seguida, após a morte o assassinato de João Pessoa, o pai de Ariano Suassuna é assassinado no Rio de Janeiro. Também. Provavelmente um derivado do outro. Um assassinato derivado do outro. Em que se misturam assuntos pessoais e políticos, né? E que, de certa forma, exprimem, né, a ausência de separação do público e do particular na história do Brasil, né? Tanto em questões familiares como muitas vezes em questões patrimoniais, né? Chegamos ao final, então, de mais um episódio de A História da Foto. Queríamos agradecer a você que nos acompanhou e ao professor Virgílio Cacheta Arraes, professor da UNB, que analisou conosco, então, esta foto do velório do governador da Paraíba, então presidente, como era dito, governador, né? Da Paraíba, João Pessoa. Muito agradecido, até uma próxima oportunidade.